Gostaria de chamar então Braulo Tavares para a conversa hoje da Flup Pensa. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, mestre, pela sua presença. Literatura, para muitas pessoas, é um destino. E para outras pessoas é uma escolha. Ninguém é igual a ninguém. Todo escritor é diferente de outros escritores. Talvez os diretores de cinema sejam muito mais parecidos, talvez os grandes músicos, os grandes artistas pop sejam muito mais parecidos, porque todos eles trabalham dentro de estruturas industriais de produção cultural, que são estruturas muito exigentes, com filtros cada vez mais exigentes, até você chegar lá no topo, todo mundo fica parecido. A literatura não. A literatura é, para mim, o reino da individualidade, onde você pode ser exatamente você, sem se comprometer com nada, ou se comprometer no mínimo possível, porque algum compromisso a gente sempre tem na vida. A literatura é o cinema de superprodução a custo zero. Porque se Steven Spielberg quer filmar assim, a chegada do ET no planeta Júpiter e tudo mais, ele vai ter que construir o ET, ele vai ter que construir o planeta Júpiter para filmar, ele vai ter que construir a nave, ele vai ter que construir as naves dos inimigos, que vai ter aquela batalha de sempre. Por isso que os filmes de hoje em dia, todos custam 150 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, 800 milhões de dólares, uma fábula de dinheiro. Eu posso contar essa mesma história a custo zero, com uma caneta Bic e um caderno comprado ali na papelaria da esquina. Um episódio da literatura brasileira que eu nunca me esqueço, é o que contam nos livros de leitura da gente, no antigo curso primário, no tempo que eu fazia, que hoje é o primeiro grau. Quem já ouviu falar no poema que o padre José de Anchieta escreveu para a Virgem Maria? Escreveu na areia. Escreveu com aquele bastão que os padres idosos usam. Ele chegava na areia da praia, ali quando a areia está toda lambidinha pela onda, e escrevia os versos e repetia em voz alta. Quando ele estava terminando de escrever uma estrofe, a água já tinha comido a parte de cima da estrofe. Mas ele já tinha escrito, já tinha dito em voz alta e aquilo estava na memória. O poema, dizem alguns autores aí, que foi o primeiro poema escrito no Brasil, em 1500 e tanto, no começo da colonização, quando os jesuítas estavam vindo para aqui e tudo mais, tal. Escrito com um pedaço de pau na areia da praia. Custo zero. Custo zeríssimo. E isso é um simbolismo da literatura que a gente faz. Porque o que determina a qualidade do que está escrito não é a quantidade ou a qualidade do aparato que você tem para escrever. Claro que todo mundo prefere escrever num ótimo computador, com um visor bem grande assim, bem colorido, com um processador de texto altamente rápido e tal, não sei o que. Todo mundo prefere isso, eu também prefiro. Mas se não tiver, eu escrevo com caneta Bic. Se não tiver, eu escrevo com um cotoco de lápis achado ali no chão. E se não tiver, eu escrevo como o padre Zé de Anchieta. Vou na praia, fico escrevendo e o mar vai desmanchando. Eu não vivo da renda dos meus livros. Eu tenho cerca de 25 livros publicados. Desses 25, deve ter uns 15 ou uns 18 que estão em catálogo, ou seja, estão sendo vendidos, impressos pelas editoras e vendidos pelas livrarias, uns 15 ou 18. E esses livros reunidos, eles dão cerca de 30% a 40% do meu orçamento mensal. O resto eu tenho que buscar lá fora. Então o que é que eu vou fazer? Eu sou roteirista de televisão e de cinema. Eu sou tradutor de livros, eu traduzo do inglês para o português. Eu faço palestras, eu faço oficinas literárias, eu faço outras atividades, eu colaboro em jornais, revistas, etc. E tudo isso vai pingando aquela grana que no fim do mês ou no fim do ano
quando o mês é bom e quando o ano é bom, a gente fecha as contas e ainda sobra para tomar cerveja. Porque, na verdade, a carreira literária não é uma carreira que você possa programar. É engano pensar isso, que você pode programar uma carreira profissional como escritor. Não pode. Você é sempre sujeito aos ventos bons ou maus do mercado, que é o Deus de hoje em dia, né? O Deus mercado é o que manda em tudo hoje em dia. Mercado com um M do tamanho dessa parede aqui. É o mercado que condiciona. Você tem que se adaptar ao mercado. São as leis do mercado. O mercado não está gostando muito disso. E assim por diante. Você tem que se amoldar a esse mercado. E nem mesmo quando você faz tudo conforme a cartilha, querendo fazer exatamente do jeito que o mercado gosta, nem mesmo assim o mercado gosta. O mercado é imprevisível. Você tem que criar o seu próprio mercado. Agora, isso eu estou falando para quem quer fazer uma carreira profissional, para quem quer viver de escrever. E digo a vocês com toda sinceridade, viver de escrever é para muito pouca gente. As pessoas dizem assim, no Brasil só quem vive de escrever é Paulo Coelho. Não é. Paulo Coelho é um recorde, é o livro Guinness dos recordes da literatura brasileira. Em qualquer discussão sobre profissionalismo literário, Paulo Coelho tem que ficar de fora, porque ele não é exemplo para nada. Ele é um caso altamente extraordinário de um sucesso que caiu do céu na cabeça de um cara que não era escritor, era um ator de teatro, compositor de rock, junto com Raul Seixas, e que teve que virar escritor, porque publicou um livro sem muita ambição, mas trabalhou bem esse livro, e o livro era, curiosamente, o que o mercado queria naquele momento. O que é se realizar como escritor? É ganhar muito dinheiro? É ter uma mansão em Genebra, um apartamento em Paris, uma casa no Rio, como Paulo Coelho, viajar pelo mundo inteiro, ganhar dezenas de milhões de dólares por ano com o livro? Acredito que não. Acho que a maioria das pessoas que começa a escrever, que começa a praticar literatura, não está pensando em ficar rico com literatura, está pensando em dizer alguma coisa. Está pensando em exprimir alguma coisa que ela tem dentro dela. É isso que nos move a fazer literatura. Se você quer ganhar dinheiro com isso, beleza, eu não tenho nada contra, porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com o livro. E quanto mais chances eu tiver para fazer com que os meus livros vendam bem, eu vou explorar essas chances. Vou criar o meu público, vou criar o meu mercado, vou inventar alguma coisa para poder ganhar dinheiro com isso. Mas não foi a vontade de ganhar dinheiro que me levou a ser escritor. Nem leva a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que começam a escrever é porque tem alguma coisa para dizer e sabe que só pode dizer aquilo através da literatura. Quando surgiu a televisão, eles tinham uma linguagem totalmente diferente. Porque era só a elite que tinha televisão. Desde o momento que o povo teve acesso, teve que mudar a linguagem. Então, a minha pergunta é o seguinte: será que não tem que acontecer a mesma coisa com a literatura? A linguagem mudada da televisão hoje é mais objetiva, é uma verdade objetiva nua e crua. A imagem, a televisão brasileira é criada em gabinetes com ar-condicionado ali no Jardim Botânico, na Globo, no SBT de São Paulo, são aquele, assim, 35º andar, cheio de ar-condicionado, aquelas mesas de reunião enormes, com o diretor de programação, o diretor comercial, o diretor de marketing, o diretor de não sei o quê, os diretores de núcleo, da dramaturgia, do jornalismo, do esporte. A televisão brasileira é feita nessas cúpulas envidraçadas e com ar-condicionado, mas é feita em função do que essas pessoas acham que é o povo. Porque se eles tiverem um projeto que vai ser visto por 20 milhões de pessoas, eles não vão trocar isso facilmente por um projeto que vai ser visto por 10 milhões de pessoas. Mesmo que você diga, meu amigo, 10 milhões de pessoas é gente pra caramba. Aí ele diz, e 20 milhões de pessoas é gente pra caramba vezes 2. E é isso que eles querem. Entende? Então, agora, essas pessoas também,
essas pessoas que estão lá na cúpula envidraçada das grandes redes de TV, elas não conhecem o povo, essas pessoas não saem na rua. Essas pessoas não vão tomar café ou cerveja no boteco da esquina, elas não andam de ônibus, elas não andam de metrô, elas não vão, quando adoecem, não vão para um hospital público. Essas pessoas têm uma ideia do que é o público. Eles têm os olheiros deles que vão lá no povo e dizem, olha, o povo gosta disso, o povo está gostando de dupla sertaneja e tal, não sei o que, não sei o que. E eles têm uma arma muito poderosa que é a pesquisa. Eles têm o Ibope e eles têm essa coisa, que é uns aparelhozinhos que eles colocam. Os Estados Unidos está cheio disso hoje em dia. Eles vão na sua casa e pagam a você, ou dão uma assinatura de graça, para instalar aquele negócio na sua televisão. E toda vez que você liga, desliga e muda de canal a sua televisão em casa, isso fica registrado lá no computador central. E dizem eles que com, sei lá, 5 mil, 10 mil aparelhos desses espalhados pelo Brasil, você sabe exatamente o que a totalidade do público, o espectador brasileiro está pensando. Uma palavra só para encerrar. Resumindo tudo isso que eu falei hoje aqui para vocês. Literatura é superprodução a custo zero. O único custo que tem na literatura é o seu sangue, o seu suor e as suas lágrimas. Nem dinheiro você gasta. Vai gastar em sangue, suor, lágrimas e horas, muitas horas, afastado da sua família, trancado por trás de uma porta. Para os filhos não encher o saco, para a esposa, o marido não encher o saco, porque você está escrevendo. Esse é o seu custo. Fora isso, você não tem nenhum. É o paraíso terrestre, é fazer literatura, porque você pode fazer ficção científica, a história da Segunda Guerra Mundial, o bombardeio de Hiroshima, com a morte de 80 mil pessoas, você não vai gastar um centavo com isso. E outra coisa, quando você está diante da página, você só tem você e sua vida para colocar naquela página, você e as coisas que você sabe da vida. Mas não se detenha só na sua vida e na sua rua. O mundo inteiro está à sua disposição quando você está diante da página. A única obrigação que você tem é ser fiel a esse mundo que você vai tentar retratar. E isso exige uma vida inteira de dedicação. Quem quiser se aventurar, que se aventure. Muito obrigado.